Saudações, espectadores da realidade distópica. Bem-vindos a mais uma edição do que poderíamos chamar de naufrágio do Titanic Guinda. Hoje vamos dissecar a implosão do Morena. Sim, como vocês ouviram, esse partido que prometia ser a reserva moral da nação está desmoronando, mas não por ataques externos, e sim pelo prazer sádico da autofagia. É uma guerra civil, e não exatamente de baixa intensidade. Temos um diagnóstico que, para quem tem um pouco de memória, não é surpresa, mas sim um delicioso lembrete de que nenhuma máscara dura para sempre e que a deles está caindo aos pedaços. Vamos lá. Primeiro vamos com a história de Rochamoia, ou seja, a caixa de Pandora que ninguém queria abrir. Vamos começar pelo começo, ou melhor dizendo, pelo segredo de polichinelo que está fazendo o Palácio Nacional suar frio. Já havia sido decidido entregar o narco-governador em ação conjunta da Sedena de Trevinho, Trevila e da Secretaria de Segurança de Garcia Harfuch, negociada com o governo dos Estados Unidos. Mas graças à empregada do bem-estar, em uma demonstração de coordenação digna de uma comédia de erros, parece que deram um passo atrás na entrega de Rubem Rochamoia às autoridades norte-americanas. Embora a proposta fosse entregá-lo de bandeja, uma prisão domiciliar com interrogatório incluído, Cláudia Sheinbaum disse que não. Por quê? Pois como dizem na quebrada, se ele falar, o empregado cai. Não é uma questão de soberania, é de pânico absoluto. Sem dúvida, isso significaria a queda de pelo menos meia dúzia de operadores de alto escalão, tanto no governo quanto na cúpula morenista. Se Rochamoia abrir o bico diante dos gringos, a lista de convidados para a festa não seria exatamente curta. Estamos falando de pesos pesados. Entre muitos outros, Ignácio Mier, o atual coordenador no Senado, aquele que atuou em Sinaloa e Durango, e o vovô monstro, Adão Augusto Lopes, o irmãozão do velho frouxo, poderiam acabar sendo chamados para depor. Ou seja, a cúpula do partido poderia ser convidada para uma reunião não programada com a justiça americana por supostos vínculos com o crime organizado. Quem diria que a lealdade partidária teria um preço tão alto? Mas esperem, porque a coisa fica ainda melhor. Aqui está o verdadeiro terror, aquele que realmente tira o sono no entorno presidencial. E tem outra origem, a família Lopes Obrador. Acontece que as famílias Rochamoia e o clã dos Lopes Beltrán são, como dizer de forma elegante, amigos íntimos. Lembram de Henrique Dias Vega, secretário de Finanças de Rochamoia, que já se entregou como testemunha protegida no Arizona? Bom, graças à proximidade com os filhotes do bem-estar, ele pôde operar com total impunidade, movimentando o dinheiro sujo do cartel de Sinaloa. Enquanto o dinheiro fluía, todos estavam felizes. Entregar Rochamoia não era só entregar um governador, era abrir o baú das lembranças financeiras do governo de Jume Maguspano, Lopes Obrador. E é justamente aí que já não convém para Chaches. Por quê? Porque tanto a sua campanha antecipada e legal, quanto a campanha formal de 2024 foram financiadas por esse dinheiro que tinha o selo dos rapazes de Sinaloa. Pode-se tentar tapar o sol com um dedo, mas o estrondo da implosão do Morena já é ensurdecedor. O partido, que instaurou a mal chamada Quarta Transformação, não está apenas desmoronando, está se fragmentando em pedaços, consumido por uma guerra interna que ninguém consegue deter. Cláudia Sheinbaum sabe disso perfeitamente. As tribos, longe de se unirem, começaram a se devorar entre si, acelerando um fim que parece cada vez mais próximo. Mas o sintoma é muito mais grave quando a gangrena chega ao círculo íntimo e ao gabinete. A decomposição não é periférica, é sistêmica. E o melhor exemplo disso é o que já mencionei, a recente escaramuça com Washington. Entregar Rubem Rochamoia é suicídio político para a quatro gente. Não é que não queiram, mas não podem. Se Rocha cair, a farsa desmorona, a trama de dinheiro ilícito e as relações perigosas que envolve ficam expostas. Desde Andrés Manuel Lopes Obrador, passando por Mário Delgado, os figurões do bem-estar, Adão Augusto, enfim, toda a cúpula dourada que hoje tenta, a todo custo, sobreviver ao naufrágio. Sem dúvida, estamos vendo ao vivo e a cores o colapso do partido que se vendeu como a reserva moral da nação. Aquele que prometeu ser diferente dos anteriores, agora protagoniza uma crise impossível de esconder, nem com todas as coletivas matinais. Apesar de a presinépita negar, arregala ainda mais os olhos e exibe um sorriso mais falso que sua autonomia.
Lembram da cartilha moral? Aquela fantasia onde a corrupção acabava por decreto e a impunidade era coisa do passado? Bom, então eles perderam o roteiro. O suposto legado do velho Patas Mijadas está no lixo. E o mais ácido, e aqui a ironia atinge níveis extremos, é o que ocorre justamente com o ex-presidente. O homem que queria entrar para a história como um herói redentor, hoje se depara com uma realidade que está lhe dando um tapa direto no focinho. Em outras palavras, o velho guango, ao nem sequer colocar a cabeça para fora da sua toca, automaticamente se torna cúmplice. Continua protegendo Rubem Rocha Moya e toda a quadrilha de mafiosos. Aliás, ele nem sequer tem uma explicação lógica para o estilo de vida dos seus filhinhos da mãe. Tão distantes da austeridade franciscana que tanto pregou o grande sem-vergonha. De tal forma que seu suposto legado vai acabar na seção dos casos de corrupção mais escandalosos do México moderno, superando, e muito, até mesmo todos aqueles que aconteceram com o PRI e o PAN juntos. Ou seja, como eu disse várias vezes neste canal, a realidade está vencendo a narrativa, embora, para ser sincero, isso esteja acontecendo antes do que eu imaginava. Claudia Sheinbaum pôde mostrar que era capaz de romper com os vícios da velha política ainda presentes no Morena. No entanto, ela decidiu se submeter às ordens do seu chefe porque não lhe resta alternativa. Eles acharam que iam se dar bem, mas Donald Trump chegou para estragar a festa deles. Basta apenas o que vimos ontem, quando o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que seu governo não vai parar até desmantelar os cartéis mexicanos e a rede de narcopolíticos que os protegem. Ele comparou o cartel de Sinaloa a grupos terroristas como o Hezbollah. Isso definitivamente não é brincadeira, e parece que para Cláudia isso ainda não ficou claro. Confira as palavras do secretário dos Estados Unidos. Isso exigirá que nossos parceiros ao redor do mundo respondam com força à variedade de terroristas que enfrentamos, desde o Hezbollah até o cartel de Sinaloa. À medida que as ameaças atravessam fronteiras, nossa unidade de propósito deve transcender todas as fronteiras. Não há dúvida de que Sheinbaum assinou sua sentença de morte, politicamente falando, perante a história. Ela se tornou oficialmente a primeira mulher presidente do México que permitiu e protegeu o crime organizado, assim como a administradora do naufrágio do seu próprio partido. O que estamos presenciando é o fim da lamentada quarta transformação. A Prezichate está vendo como seus peões, em vez de defenderem o castelo, estão negociando por conta própria com o inimigo. O conflito está aí, em casa. A lealdade é uma moeda de troca e a implosão não é uma possibilidade, é um processo em andamento. Então, querido público culto, sentem-se e observem. No ritmo atual, o difícil será prever quem será o próximo na lista do Sr. Trump. Por hoje, é tudo nesse breve passeio pelo caos. Mas lembrem-se de algo muito importante. A realidade está fazendo o seu trabalho, mas ainda resta fazermos o nosso. Já vimos o que acontece quando uma sociedade não se envolve e deixa de lado sua obrigação. Os que votaram, votaram em personagens populares e não eficientes, e isso pode provocar consequências. Isso está apenas começando. As eleições do dia 27 são nossa chance de fazer esses desgraçados perderem a maioria no Congresso e impedir que continuem destruindo o país. Para aqueles que ainda mantêm o bom senso, aqui vão as chaves para a sobrevivência em tempos de incerteza política. Desliguem a TV e liguem o cérebro. A propaganda oficial é um sedativo. Procurem fontes independentes, aquelas que não devem favores aos orçamentos públicos. Organizem-se ou pereçam. Na política, o indivíduo isolado é carne de canhão. Formem coletivos, criem redes, sejamos a dor de cabeça das autoridades locais. A união faz a força e o barulho faz o poder ficar nervoso. Vamos para a trincheira eleitoral. Participar não é uma opção, é um dever. E quando eu digo participar, não é ir lá depositar um papelzinho e ir embora. É ser observador, é cuidar de cada sessão, é vigiar para que os servidores da nação não façam o que quiserem. O partido no poder, diante da exposição monumental que os Estados Unidos fez, apontando-os pelo que são, um narcogoverno, está como uma besta moribunda. E cuidado, porque a besta não vai sair com elegância, vai espernear, vai tentar levar tudo o que puder em sua queda. Lembrem-se, o medo é a principal ferramenta do opressor e a informação é a nossa.
Não se deixem intimidar, não se deixem enganar e, acima de tudo, não deixem de exigir resultados. Estamos em guerra, embora muitos prefiram continuar assistindo futebol. Essa guerra é México contra Morena, não é um slogan, é uma realidade tática. Preparem-se, porque a quarta transformação ficou sem combustível e agora só restam a birra e o autoritarismo. Não vamos nos acomodar. Como eu disse, isso é só o começo. Se vocês gostaram desse banquete de desastres, já sabem o que fazer. E se não, bem, sempre podem tentar ignorar, embora eu tema que as contas dessa transformação acabaremos pagando todos nós. Obrigado por acompanhar esse exercício de política. Leia vocês os horários, os meus acessos. Lembre-se de você fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações efetivas na caixa de dados. Graças a você, este canal continua ativo. Muito importante se inscrever, dar like e apertar o sininho para receber notificações sempre que eu novo. Obrigado. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!